Escola Lucimar Mendes. Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E hoje, como é terça-feira, nós teremos a nossa aula de ciências, isso. Bom, galera, o nosso conteúdo de ciências hoje é apenas um complemento do conteúdo anterior, ok? Então, acredito que vocês já tenham lido o capítulo, não é? Já tenham um conhecimento prévio sobre tudo isso, além de terem estudado já o nosso capítulo, ok? Então, hoje eu vou explicar para vocês sobre as bactérias patógenas, né, ou patogênicas. Então, existem dois tipos de bactérias patogênicas, ok, galera? As endógenas e as exógenas, certo? Ou exógenas. Então, as bactérias patogênicas endógenas são aquelas bactérias que nos causam doenças, não é? Tudo que é patógeno são coisas que causam doenças. Então, esse prefixo, não é? Deixa eu circular aqui para vocês. Endo é um prefixo que significa, né, que tem origem e significa dentro, intro, certo? Então, são bactérias que já existem no nosso corpo, mas por conta de um desequilíbrio na nossa flora, ou intestinal, ou em qualquer outra parte do corpo, por conta de um desequilíbrio, essas bactérias acabam se sobressaindo e aí causando doenças, certo? Ou seja, não é uma doença bacteriana que a gente contraiu porque bebeu água contaminada ou porque entrou em contato com uma pessoa. Não, eram bactérias que já existiam no nosso corpo e por conta de um desequilíbrio no nosso corpo ou até por conta de imunidade, essas bactérias acabaram aumentando sua concentração e nos deixando doentes, ok? Consequentemente, as bactérias exógenas, exo significa, né, mais fora, extra, né? Então, essas bactérias que causam doenças, elas não existem antes, né, previamente no nosso corpo, mas elas são adquiridas. Elas são adquiridas através do contato ou com pessoas infectadas com alguma coisa, ou até pelo consumo de alimentos contaminados, água contaminada e uma infinidade de coisas, até por vetores como mosca, rato e etc. Ok? Então, essas são as bactérias exógenas. São as que nos transmitem doenças, mas que não existem previamente no nosso corpo. Ok? Bem simples, né? Então, galera, as formas de contaminação, eu acredito que eu também falei para vocês na última aula, acredito que vocês lembram, não é? Existem duas formas básicas, que são os vetores e as portas de entrada do corpo. Bom, nós podemos contrair doenças, não só doenças bacterianas, mas também doenças virais e muitos outros tipos de doenças, através dessas duas formas basicamente, pelos vetores, até pelo mosquito, mosca, etc. E pelas portas de entradas do corpo, que é nariz, olho, boca e por aí vai. Ok? Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de doenças bacterianas, as mais conhecidas. Inclusive, o livro de vocês traz bastante esses exemplos. Bom, galera, eu falei um pouco para vocês sobre a tuberculose na aula passada. Ela é a forma de contaminação, não é? São as portas de entradas do corpo nessa doença. Ou seja, a gente pode contrair essa doença através do contato com uma pessoa contaminada, ok? Ela ataca principalmente os pulmões, ela ataca os pulmões, na verdade, e ela tem uma coisa, o vírus, ele pode permanecer inativo no seu corpo e também ele pode ser eliminado pelas defesas do corpo, ou seja, nunca é 100% de certeza de que você vai ficar doente se você tiver contato com o vírus, ok? O seu corpo pode eliminar esse vírus pelas defesas e também ele pode permanecer inativo no seu corpo. Por isso, galera, cada corpo é um corpo, cada corpo é um universo, então, como eu sempre digo. Então, nunca pensem que o que vale para uma pessoa vai valer para você também. Isso também tem muito a ver com a automedicação, certo? A automedicação é uma coisa muito perigosa, fazendo aqui um parênteses, né, com relação a esse conteúdo. Porque se um remédio serviu para outra pessoa,
é porque o corpo dela é totalmente diferente com relação ao seu. E especificamente com relação aos antibióticos. Bom, galera, os antibióticos, né, são os remédios que a gente toma para combater muitas bacterioses. E esses antibióticos, eles não podem ser vendidos nas farmácias, não podem ser vendidos sem receita médica. Mas o que acontece? As farmácias vendem. Muitas farmácias vendem sem receita médica esses antibióticos. Mas, galera, vocês sabiam que o uso de antibióticos sem uma receita, sem um acompanhamento médico, você pode acabar fortalecendo essas bactérias ruins e fazendo com que elas criem resistência? Pois é. Então é muito perigoso fazer o uso de medicamentos sem receita médica, ok? E acreditando que porque curou outra pessoa, vai curar você também, ok? Então, vamos continuar com os sintomas da tuberculose, né? Os sintomas: tosse com catarro, aquela tosse cheia, escarro com sangue, febre, perda de peso e fraqueza. São os sintomas mais comuns. Pode ter outros sintomas, mas esses são os que mais aparecem, ok? E como é que você previne a tuberculose? Justamente com relação a você não manter contato com pessoas que você sabe que podem transmitir essa doença, se proteger, ok? Usando máscara, ok? Não significa que você tem que isolar essas pessoas de forma alguma, mas que vocês têm que ter mais cuidado. Hanseníase. A hanseníase também, vias respiratórias, então a forma de contaminação é pelas portas de entradas do corpo. Só que essa é uma doença um pouco mais difícil de se contrair, ok? Você só contrai mesmo, as chances de contaminação pela bactéria que causa a hanseníase, elas só são maiores, essas chances de contaminação, quando você fica repetidamente, né, com frequência, perto de uma pessoa que esteja contaminada, ok? Então, os sintomas: manchas, né, vermelhas, brancas ou marrons na pele, caroços, perda de sensibilidade, inflamação, dores, inchaço nas articulações. Bom, galera, a hanseníase é uma doença que existe há pelo menos mais de 4.000 anos, certo? Existe há pelo menos 4.000 anos e antigamente ela era conhecida como lepra também. Toda pessoa que sofria dessa doença, ela era jogada em hospitais específicos para esse tipo de doença e eram praticamente esquecidas lá dentro. Mas hoje isso mudou bastante, graças a Deus, até porque, como eu falei, né, não precisa dessa, como é que eu posso dizer, todo esse preconceito com pessoas que estão doentes. É só se prevenir, ok? Leptospirose. A leptospirose é bem conhecida pela urina do rato, né? Por quê? Porque essa bactéria que causa essa doença, ela fica nos rins do rato. Então, quando ele faz xixi em algum canto, é muito provável que essa bactéria que esteja nos seus rins passe para a urina e contamine aquele local, né? Então, a gente pode encontrar a urina do rato em diversos locais, como locais que tem muito lixo, terrenos baldios e também, galera, água contaminada, ok? Os sintomas: febre alta, calafrios, dores musculares, vômitos, olhos vermelhos, ok? São os exemplos de sintomas mais persistentes dessa doença. A cólera. Bom, galera, a cólera é causada por um vibrião, não é? Tem como vetor a mosca ou a água contaminada. E os sintomas são diarreia e vômito. Pois é, gente. Justamente por isso, por ela causar muita diarreia e vômito, que a gente, para combater, né, para tratar essa doença, nós temos que beber muita água, muito líquido, caso ela seja contraída. E isso acontece por quê? Porque essa bactéria, ela chega no estômago e quando ela chega no estômago é que ela se multiplica com maior quantidade, ok? Aqui não coube na lousa, mas tem mais um exemplo no livro muito importante, que é o tétano, que é uma doença gravíssima. E, galera, ela pode ser contraída através dos esporos da bactéria, ou seja, quando através de um corte ou de uma frecha, uma abertura na pele, você entra em contato com os esporos dessa bactéria. E aí as chances de contaminação, galera,
Eu não falei que as chances da hanseníase de contaminação eram pequenas? Só aumentavam as chances com a constante, como é que eu posso dizer, aproximação com pessoas infectadas? Pois é. Já o tétano, ele é muito fácil de se contaminar, ok? E é uma doença grave, mas é por isso que existe a vacina antitetânica, eu acredito que vocês tenham tomado, e também existe o soro antitetânico, ou seja, quando você sofre um acidente, entra algum objeto desconhecido no seu corpo, principalmente objetos metálicos, é interessante que vocês se dirijam ao hospital e tomem o soro antitetânico, né? Vocês já sabem muito bem qual é a diferença entre vacina e soro, né? Um é prevenção e o outro é tratamento. Então, é basicamente isso hoje, ok? Nós apenas trouxemos exemplos de doenças. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!